Testamento, é o livro de Mateus, e o seu capítulo é o capítulo 13. E o versículo é o versículo 24. Mateus, capítulo 13, seu versículo é o 24. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim para nós: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: ó Senhor, quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, e depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Amém? Podeis tomar assento, meus irmãos. Eu tomei aqui a liberdade, pelo respeito e carinho que eu tenho com o irmão divino, né, e pedi para que ele trouxesse aqui para mim um vidro, um copo de vidro com azeite e com óleo. Com óleo, né? Acho que está aí, não está, irmão? Traz aqui para nós, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, aqui eu tenho 2 copos de vidro. Eu pedi à irmã, né, que eles fossem transparentes para que vocês pudessem ver. Toda vez que Jesus ele queria falar para os seus filhos, ele sempre utilizava coisas do convívio das pessoas. Exemplo, nós acabamos de ouvir aqui uma parábola, né? Uma história. E aqui eu trouxe também coisas do nosso dia a dia, para a gente se olhar para esses objetos e ver que todos os dias Deus nos ensina. Aqui nessa garrafa que a irmã guardou, né, vários dias aqui na igreja, né, eu coloquei água. Essa água aqui, ela representa os filhos de Deus. Aleluia. Toda vez que nós somos batizados, nós somos mergulhados dentro de uma água. Nós não somos mergulhados dentro de um azeite, nós não somos mergulhados dentro de uma cinza, nós não somos mergulhados em objetos que o homem faz por ele. Não, nós somos mergulhados dentro de uma água. E desse outro copo nós temos azeite. Esse azeite, ele aqui representa, nesse momento que vocês estão vendo, ele representa o mundo que não passou por esse batismo de Jesus, que não reconhece Jesus como seu Salvador. Esse aqui é o mundo que foi oferecido para Jesus pelo inimigo de Deus e Jesus não aceitou. E ele continua existindo. Se você pegar
esse grupo de pessoas e colocar junto um outro grupo que pertence a Jesus, ele não vai se misturar. Quando a minha mãe falou aqui, parabenizando esse rapaz, também os outros que hoje estão aqui, que estiveram no último dia que eu estive aqui à noite, nós estávamos aqui em oração, ouvindo a palavra, de repente a igreja se encheu de jovens, né? É um exemplo, por quê? São esses que estão aqui, ó. Quem está aqui em cima são os que recebem os benefícios que o mundo do Satanás oferece. Tem várias festas acontecendo hoje. Esses jovens poderiam estar lá, se vangloriando, bebendo, dançando, caindo, mas eles preferiram estar aqui. Trazido não só por si, mas trazido pelo Espírito Santo. Aleluia. E assim somos nós também, que estamos aqui. Nós somos trazidos. E nós não iremos nos misturar. Nós não podemos. Eu lembro que a irmã ontem pregando, ontem não, foi na quinta-feira, né, irmã? Ela dizia muito bem, ela dizia assim, olha, nós não podemos nos vestir igual ao mundo. Nós não podemos usar essas indumentárias igual ao mundo. O mundo ele se prepara para o mundo do mal. Nós nos preparamos para o mundo de Jesus. No momento certo, nós seremos tirados daqui de baixo e levados para cima. O que o inimigo oferece agora é o que está em cima. Não foi isso que ele ofereceu para Jesus? Se tu me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Mas Jesus não prefere isso. E ele continua dizendo para nós: não aceite aquilo que o inimigo lhe dá. Você vai ter aqui agora, mas você vai perceber que o maior presente que Deus preparou para os filhos dele, você pode perder, se você não fizer a escolha correta. Então essa é a mensagem do copo de óleo com água. Agora, se nós olharmos para a palavra que foi lida, aleluia, que foi trazida por Jesus para nós através do Espírito Santo, ele fala da seguinte maneira, ó: o reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas nas terras. Aleluia. Nós, nesse momento, nós estamos recebendo essa semente. Observe que a palavra de Deus, ela diz que o inimigo veio quando? De dia ou foi de noite? De dia ou foi de noite? De noite. O inimigo, ele veio de noite. Então nós não podemos estar dormindo. Quando Jesus foi para o Getsêmani, ele voltou 3 vezes para perto dos discípulos que ele levou para orar com ele. E o que eles estavam fazendo? Dormindo. E Jesus sempre falou: nós não podemos estar dormindo. Toda vez que você perceber que o inimigo está querendo lhe atacar, ore. Toda vez que você perceber que o inimigo não está lhe atacando, ore também. Não espere ser atacado para depois você entrar em oração. Esteja constantemente orando. E ainda diz mais, ó. No meio do trigo, uma erva ruim chamada joio. E observa que os trabalhadores do patrão, ele vai e diz: o senhor quer que a gente arranque o joio? O que é que ele diz? Não é para arrancar. Por quê? Porque se arrancar o trigo, aliás, arrancar o joio, pode danificar quem? O trigo. Os dois devem crescer juntos. A diferença, eu não sei se alguém aqui já teve familiaridade, já viu, o joio, ele é muito parecido com o trigo, mas é muito mesmo. Você só percebe a diferença quando você pega o joio, põe na mão e começa a esfregar ele, pressionar. Quando você pressiona, não sai nada, porque ele não tem nada dentro. Já o trigo, quando você esfrega ele na mão, vai apertando, aí você encontra os grãos dentro dele.
Essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Aqueles que servem a Deus, quando são pressionados, entendeu? Eles se levam em oração e se aproximam de Deus e dá fruto. Aqueles que não têm, eles não buscam a Deus. Eles veem Deus como um tropeço para a vida deles e procuram o inimigo de Deus. A palavra ela diz mais. Ela diz assim, no versículo 28 diz assim: foi um inimigo que fez isso? Respondeu ele. Que inimigo é esse que ele trabalha desde o princípio? Ele está lá trabalhando. Esse mesmo inimigo ele trabalhou com aqueles que hoje estão na glória, que são os anjos. É bom nós lembrarmos que Isaías nos advertiu sobre isso. João, no livro de Apocalipse, nos adverte sobre isso. Que no princípio, alguém queria ser igual a Deus. Queria assumir o lugar de Deus. E os anjos tiveram que expulsar ele de lá. Miguel e seus anjos tiveram que expulsar ele de lá. E ele continua fazendo o mesmo serviço. Como? Se ele não atingiu o propósito dele, ele também não quer que você, meu irmão, minha irmã, que está aqui agora hoje à noite, e os que estão lá fora, ele não quer que você receba o grande prêmio que Deus preparou desde o princípio para nós. E nós temos que conviver com esse joio. E esse joio muitas vezes pode ser quem? Pode ser um filho da gente, pode ser uma esposa ou esposo, pode ser o vizinho, pode ser um irmão que está dentro da igreja. Sabia? O inimigo, ele andou no céu. Imagina uma igreja onde nós estamos congregados. Ele não está satisfeito com quem está aqui. Os que já estão lá no mundo, esse aí não está mais preocupado, não. Ele está preocupado em tirar quem está aqui dentro, colocar ideias ruins. Mas o que é que Jesus recomenda quando ele fala que os dois têm que crescer junto? Todas as vezes, meus irmãos, que nós nos deparamos com pessoas que nos tratam mal, Jesus nos traz um alerta. Está lá no livro também de Mateus, capítulo 5, do versículo 41 para frente. E Jesus vai advertindo e lembrando: ame os seus inimigos, orem pelos seus inimigos. Que recompensa você quer receber se você só ama quem lhe ama? Nem assim nós não teríamos recebido a salvação, porque nós não tínhamos mérito algum. Então nós devemos devolver com justiça a mesma justiça que Jesus nos deu na cruz. Ele morreu por pessoas que talvez estejam aqui dentro, talvez estejam lá fora, mas ele não lhe cobra que você siga ele, de jeito nenhum. Ele quer que você perceba que o amor dele é imenso por você. Olha só, eu estava hoje pela manhã no supermercado e fui comprar pão. E lá tinha uma pessoa com problema de visão. Nós estamos aqui, nós estamos enxergando, nós estamos vestidos. Tenho certeza que nós comemos, nem que seja um pedaço de pão antes de vir para cá, a gente comeu. Quantos irmãos não têm essas benécias que Deus nos concedeu? Está aqui vestidinho, ouvindo a palavra de Deus. Não tem ninguém ali fora com a arma esperando você sair. Ah, tu está servindo a Jesus, eu vou lhe matar. Não tem. Não tem nenhum de nós aqui aguardando ser preso e ser jogado para os leões ser comidos. Não tem nenhum de nós aqui preparado para sair ali fora, ser amarrado, levar para uma cadeia e ficar apanhando. E por que eu estou dizendo isso? Porque os primeiros apóstolos de Jesus passaram por isso. Se você for atrás da palavra de Deus, esminunciar o que foi que aconteceu com esses discípulos, você vai descobrir que você é uma pessoa muito, mas muito abençoada por Deus. Você recebe a palavra, você tem uma cadeira confortável para sentar. Se tiver com sede, você vai ali beber água gelada, você vai beber.
E eles não tinham isso. Paulo e Silas, quando terminava de pregar, eles já sabiam o que ia acontecer com eles. Taca nas costas. E eles se zangavam com aqueles que batiam, não. Eles oravam e cantavam, e o povo não entendia. E você, meu irmão e minha irmã, e eu também que estou aqui, bem vestidinho, todo arrumado, trazendo a palavra de Deus. Está na hora de nós, como seres que querem ser filho de Deus, demonstrar isso em atitudes. A palavra de Deus é importante, mas as nossas atitudes é que vai mostrar que nós somos crentes em Jesus de verdade. Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz o seguinte: o que nós plantamos é o que nós iremos colher. Se você plantar bondade, tenha certeza que você vai receber bondade. Se você plantar maldade, se prepare, você também vai receber a maldade. Se você planta, você colhe. Se você planta, Deus te justifica, Deus envia. Se você está nessa congregação, ore para que o Espírito Santo toque nas pessoas que estão ao redor dessa casa de Deus, para que Ele traga as pessoas para cá. Se você está dentro dessa congregação, ore para que não falte a palavra de Deus para a sua vida. Se você está aqui dentro dessa congregação, quando você chegar em casa, ore pelo aquele filho, aquela filha que ainda não entendeu que a palavra de Deus é a que salva você. Glória a Deus. Plante, porque pode chegar um dia que alguém vai estar orando por você sem você saber. Se você dá comida, lembre-se que um dia você vai receber. E eu digo isso com justiça. O pai que me criou, ele sempre recebia as pessoas na residência dele. E a minha mãe, que me criou, a dona Liduína, dizia assim: mas Silona, para que esse monte de cama, de rede aí para esse pessoal? Eu disse: Liduína, no futuro, esses 2 meninos que nós criamos, um dia eles vão precisar. E um dia, meus irmãos, eu fui para uma cidade e lá não tinha nenhum lugar para mim ficar. E não é que de repente apareceu uma senhora chamada Tereza, me levou para a casa dela, comprou um colchão, arrumou uma cama, e eu não pagava 1 centavo, nem para comer, nem para banhar e nem para vestir. Glória a Deus. Então nós temos algo a fazer pelo outro. A bondade. Jesus espera que sejamos bons. É o que nos diferencia do joio. O joio está preocupado com as coisas do mundo. Nós estamos preocupados com as coisas de Deus. Aleluia. Eu disse aqui para o pastor Anderson: pastor, eu queria falar para você, porque quando vocês viram o cartaz, vocês viram o nome do pregador e da cantora, né? Aí talvez alguém se fale: isso é aquele canto mesmo que ela vai botar nele, é a musicona, né? Mas os cantos que minha filha canta são os cantos que estão na harpa cristã. Entendeu? Os cantos que a gente canta, não se preocupe se você vai cantar bonito, se alguém vai... Não, você está cantando, não é para nós. O nosso convidado aqui especial é o Espírito de Deus. Então não é essa preocupação de você: eu vou cantar bonito, que vou ser filmado, eu vou arrasar no WhatsApp. Não. Nós estamos cantando para Jesus, dando glória por Ele ter deixado aqui conosco o Espírito Consolador. E é esse Espírito Consolador que nos mantém diferenciados do joio. E Jesus diz aqui claro: primeiro Ele vai arrancar o joio. E Ele sabe onde é que Ele vai botar o joio. É num fogo eterno. Ninguém quer ir para lá. Ninguém. Nem os demônios querem ir. Por que eu digo isso? A palavra de Jesus é clara. Ele atravessa um rio, desce do barco, e quando ele vai descendo do barco,
os demônios se zangam com ele. Tu já vem nos atormentar, não é chegada a tua hora. Porque eles sabem o que vai acontecer. Quando Jesus vir, o próprio demônio sabe o que vai acontecer com eles. Mas se você for ali fora perguntar, alguém vai dizer para você: tu ainda acredita nesse negócio de Jesus? As pessoas não têm credibilidade. Hoje aqui em Porto Franco, são poucos bairros que você pode entrar e sair e dizer assim: aqui não tem uma congregação que fala de Jesus. São muitas. Você sabia que na Europa era do mesmo jeito que no Brasil? E que hoje a maioria das congregações das igrejas, elas foram alugadas para pessoas colocarem bar, jogos, porque as pessoas não querem saber da palavra de Jesus. Eles não querem. E ainda nós aqui somos beneficiados. Nós não somos perseguidos. Um dia eu falei para minha filha Karina, ela disse assim: mas pai, Jesus disse que nós devemos levar a palavra de Deus. Mas para onde? Porque tem tanto lugar que já tem. Eu disse: minha filha, tem lugares no nosso mundo aqui que nós vivemos, que se alguém falar de Jesus, você vai demorar poucas horas e eles lhe matam. Coreia do Norte, Aleluia, Deus. Mundo islâmico, eles não querem nem saber. Nem na própria terra que Jesus nasceu, lá os judeus não reconhecem Jesus como Salvador. E nós não vimos Jesus. Nós não... Alguém aqui já foi em Israel? Que eu nunca fui. E nós acreditamos nele. Estamos aqui com toda sinceridade dizendo: Jesus, o Senhor é o nosso amigo. O Senhor é o nosso amigo. O Senhor é quem nos manda o Espírito Santo, que na hora da tristeza, da agonia, é o Senhor que está conosco. É o Senhor que nos reveste de noite. É o Senhor que nos protege do ladrão, da bala perdida, do acidente. Todo dia, quando eu pego esse carro, que eu vou sair, que minha esposa entra, a primeira coisa que ela fala é o seguinte: Senhor, guia esse carro. Cuida desse carro. Dirige esse carro. E olha que esse carro já tem tanta batida, mas... E ela: Senhor, cuida desse carro. Proteja esse carro. Glória a Deus, irmão, justamente, glória a Deus. Nós vamos fazer um alimento, nós vamos almoçar, então nós temos que dizer o quê? Antes de comer, tem que dizer: Senhor, obrigado pela comida que o Senhor nos dá. Obrigado. Não agradece. Olha, irmã, tem um animalzinho pequenininho, que ninguém dá valor por ele, e ele é que ajuda na nossa alimentação, que é a abelha. Se não fosse as graças de Deus com aquele animalzinho, que ele vai fertilizando a banana, a manga, as frutas, nós não comemos. Nós não damos nem valor. Jesus, ele faz as coisas dele conosco em cima daquilo que ninguém dá valor. Desde o princípio foi assim. Alguém deu valor para Davi? Ninguém nem sabia se o Davi estava por lá. Davi se tornou o quê? Um rei. Derrubou quem? Um gigante. Coisa que o Saul estava com medo. Ele foi lá e fez. Onde foi que Jesus nasceu? Numa cidadezinha que ninguém nem dava importância. Por quê? Todo mundo estava esperando nascer o rei, numa grande família. Ele nasceu onde? Numa família simples, humilde, tranquilo. Um homem faz mais sucesso desde o dia que ele nasceu do que muitos tocadores de guitarra que tem por aí. Quantos políticos já até morreram e Jesus continua sendo lembrado. O nome de Jesus é tão forte, mas tão forte, que quando você cita ele na frente de um demônio, o demônio fica de joelho. Porque sabe o poder que tem o nome de Jesus. O nome de Jesus é motivo de nós sermos trigo e nós não sermos joio. Eu não sei você, mas se Jesus não agisse na minha vida, eu não estaria aqui. Estaria no bar, perdido, no meio da rua, caído, entendeu? Jogado. Então agora que Jesus fez um milagre na minha vida, eu tenho que fazer igual aquele gadareno fez.
que foi que o gadareno fez? Senhor, já que o Senhor me libertou desses demônios, deixa eu ir contigo. O que foi que Jesus disse? Não, você vai levar a palavra. Aleluia. Quando Jesus chegou em Gadara, já sabiam quem era Jesus. Madalena, 7 demônios. E assim são tantos. Eu não sei a tua vida, mas talvez Jesus fez algo por ti que você deve estar aí lembrando. Ah, se não fosse Jesus. Jesus é esse homem que nos tirou do mundo do joio e nos transforma em trigo. E para nós permanecer como trigo, nós temos que continuar o quê? Orando, pedindo a Deus por nós e pelo aquele irmão que nos persegue e nos trata mal. Se nós não fizer isso, nós estamos errados de novo. Porque Jesus, ele nos deu uma missão que está aí nas suas mãos. As 2 mãos que Deus lhe deu é para você fazer pelo outro aquilo que ele não faz por você. É perdoar, ajudar ele. Ele não vai esperar que você ajude ele, você vai ajudar ele. Ele lhe tratou mal, você vai lá e vai ajudar ele. Mostrar que você é trigo, você não é joio. O joio se zanga, pega a arma e atira no outro e se vinga. A vingança, para quem é mesmo a vingança? Lá no livro de Romanos está dizendo: eu, o Deus, é que irei me vingar deles. Porque é Jesus é que tem a justiça. Não foi dado para nós justiça, foi dado para nós servir. Vamos servir, meus irmãos. Servir principalmente aqueles que nos maltratam, aqueles que nos debocham da nossa cara, aqueles que, ao nós sairmos daqui, eles ficam olhando assim: ei, perda de tempo. Todo domingo estão ali lendo aquela palavra. Não se preocupe. O seu prêmio, quem vai lhe entregar é Jesus de Nazaré. E ele vai vir. Jesus não mente. Jesus não mente. Até o próprio demônio sabe que Jesus não mente. Ele sabe. E ele disse, na frente daquele sacerdote: vereis o Filho do Homem vindo ao lado do poder, da honra e da glória com os santos anjos. E ele vem com a missão: recolher os filhos dele e preparar o lugar. Ele diz que já está lá preparando. Então quem crê em Jesus deve sempre colocar a mão na cabeça e dizer: Senhor, obrigado pelo que tu fizeste na minha vida, mas me ajude a suportar aqueles que me maltratam, que falam mal de mim, que debocham de mim. Me ajude a servir a Ele e resgate Ele como o Senhor me resgatou. Existiam pessoas que estavam batendo em Pedro e não entendia por que ele não reagia. Existiam pessoas que conheciam Pedro e estavam numa casa orando por Pedro, porque sabia que Pedro estava preso. E Pedro não sabia que naquele momento viria um anjo e iria libertar ele da cadeia. Então, quando tem pessoas orando, clamando a Jesus, a Margaret Thatcher, que era uma grande governante da Inglaterra, ela disse que era capaz de enfrentar qualquer exército do mundo, mas uma coisa que ela temia era um homem que se ajoelhava e clamava por Deus. Ela temia. Então, em nossas mãos, em nossos joelhos, em nossa mente, nós temos um grande poder, mas não use para pedir, para se vingar de alguém. Se ajoelhe e use para Deus ter misericórdia. Faça o que Jesus pediu. Ame os seus inimigos. Porque amar os amigos a gente já faz.
Se seu marido lhe tratou mal, perdoe ele. Ore por ele. Vai chegar um momento que ele vai dizer para você: essa mulher, eu trato ela mal e ela me trata tão bem. É o Espírito Santo agindo nele. E assim também é o inverso. Vai chegar um ponto que seu filho e sua filha vai dizer: eu sou tão rebelde dentro de casa, e minha mãe e meu pai continuam orando e pedindo a Deus por mim. O Espírito Santo toca. Um homem veio aqui em Porto Franco para matar um pastor. A história que eu vou contar para você não é história de ouvir dizer, não. É história verdadeira. O pastor contou lá em casa. Nós fizemos um café da manhã, chamado Café da Manhã com Jesus, e convidamos alguns pastores com suas esposas. E aí ele contou. O homem veio com a arma para matar ele, irmão. E aí chegou na porta, olhou para o pastor, e aí entrou, se ajoelhou nos pés do pastor e disse: pastor, eu queria lhe pedir uma coisa. Isso que é: eu queria que o senhor orasse por mim, que eu estou com medo de ser morto. De morto? E o que foi? Disse: não, porque eu vim matar um pastor, e aí eu não tive coragem. E aí quem me mandou, se eu não chegar lá, ele vai me matar. Eu disse: não, pois você se ajoelhe, que eu vou orar por você. E orou. Olha com quem que ele estava orando. Por uma pessoa que veio matar ele. Veio matar. Porque aquele pastor, ele estava fazendo um trabalho de missão. Ele não tinha nem comida. Sabe como é que ele comia? Ele disse que esperava que o irmão botasse alguma oferta, e ele pegava os R$5, comprava comida e dividia com a esposa dele para comer. E o inimigo, ele não gosta quando você está próximo de Deus. Ele não gosta. Ele vai fazer de tudo para lhe destruir. Então orar é uma missão nossa. Agradecer é uma obrigação nossa. Nós nunca seremos trigo de verdade se nós colocarmos o mundo em primeiro lugar. Várias pessoas poderiam estar aqui, mas elas fizeram uma escolha. E você, meu irmão e minha irmã, nós somos abençoados por Deus, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui com uma única finalidade: que você ouvisse essa palavra. No mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, de 13 a 14, ele diz o seguinte: servi uns aos outros como você gostaria de ser servido. No mesmo livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Eu não vim, meus irmãos, pregar que você vai amanhã ser rico. Eu vim lhe pregar para outra riqueza, a riqueza de Deus. E a riqueza de Deus, ela é baseada em duas coisas. Segundo Jesus Cristo, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se lhe faltar um pilar desse aí, você não recebe a riqueza que Deus permitiu que eu trouxesse hoje para você, que é a palavra dele. A palavra de Deus que veio para você foi essa. Veio para mim, veio para minha família e veio para aqueles que o Espírito Santo escolheu trazer essa noite. E por que será que Deus não vai lhe conceder algo que você está pedindo? Que pode ser que você vai se destruir, vai se afastar dele. Uzias era um homem abençoado por Deus. Mas aí quando ele percebeu que ele tinha um grande exército, ele começou a querer insultar Deus. A primeira coisa que ele fez foi querer assumir o lugar dos sacerdotes. E os sacerdotes olharam para ele: Uzias, não faça isso. Deus já lhe abençoou. Você é um homem que defende a terra de Deus, mas não assuma aquilo que não é seu. E ele teimou, pegou os incensos, entrou no templo. Quando ele terminou de entrar, que ele passou a mão na testa, ele estava leproso. A partir daquele momento acabou a vida dele.
Então, muitas vezes você pede algo aqui para Deus, um bem material, e Jesus não concede, porque quem concede as coisas para nós é Jesus. Ele diz que tudo está nas mãos dele. No livro de João, capítulo 15, 10, 5 a 15, 5, Jesus diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Então, se ele não lhe concedeu algo, é porque ele sabe que se você receber aquele algo, pode levar você à destruição. Temos que ter muito cuidado para a gente não se aborrecer com Deus quando a gente pede algo. Vou dar um exemplo. Você pediu um namorado. Ó Senhor, eu quero aquele homem para ele ser meu esposo da minha vida. Cuidado. Primeiro, pergunte a Jesus se ele é o que Jesus quer na sua vida. Você pediu uma casa no bairro tal. Primeiro, peça que Jesus escolha o local que você vai ficar. Sempre que você for fazer algo, não faça a escolha. Peça que Jesus faça a escolha. Porque Jesus sabe o que você está pensando, o que eu estou pensando, mas eu não sei o que é que você está pensando. E Ele conhece os nossos pensamentos. Quando uma coisa demora, existe um significado, um motivo. Se nós somos joio, imediatamente você vai receber um carrão do ano, logo você tem um acidente, você mata alguém, você está na justiça, você foi na cadeia, você está usando droga, você está bebendo cerveja. Que fundamento é esse? O irmão anda naquele carro assim, simples, humilde, ele vem para a igreja, ele vem na sua bicicletinha, ele está lá na casa dele, mas quem está com ele, quem é? Jesus. Essa é a diferença de quem serve a Jesus e de quem serve ao mundo. Não foi essas palavras que Satanás disse para Jesus? Se tu me ajoelhar nos meus pés e me adorar, eu te dou tudo isso aí. E todo dia o demônio faz isso com você e comigo. Todo dia que você acorda, ele faz isso. Porque o demônio, ele tem um objetivo. Ele quer lhe levar para onde ele já vai. E se você não vigiar, e se você não pedir clemência a Jesus, cuidado, irmão, porque senão você vai para lá junto com ele. Então ore, clame a Deus. O que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida. Eu estou orando a Deus para que tu não seja peneirado. Se com Pedro, gente, apóstolo fiel ali de Jesus, aconteceu isso, e comigo e contigo. E comigo e contigo. O que foi que ele disse para Deus sobre Jó? Jó só é bom contigo porque tu dá tudo para ele. Tu dá riqueza, muitas coisas. Tira disso aí para ver se ele continua te adorando. Jesus quer saber se você adora ele é na dificuldade. É aí que ele quer saber. Porque na abundância, meu amigo, todo mundo ama Deus. Mas quer ver você adorar Deus é na dificuldade, quando você está na operação. Eu não sei se alguém aqui é enfermeiro, mas se você quer ver sofrimento, que é uma obrigação nossa como filhos de Deus, ir lá nos hospitais, olhar para aqueles que estão lá com câncer, na fase terminal, vá lá e pergunte para ele o que é que ele quer. Ele vai dizer para você: eu queria só um pouco de vida para me ficar com a minha família. E eles estão assim, ó, com as mãos, pedindo para algum de nós ir lá orar por eles. Aqui, não é no Hospital Imperatriz não, é aqui, ó, nesse aqui. Um dia eu e a minha esposa chegamos lá. O Celso estava lá pedindo, clamando: orem por mim, que eu estou morrendo. Entendeu? Então nós estamos vivendo coisas sérias, mas a gente finge que não tem coisa séria. A irmã disse, parece que foi hoje ou foi quinta, ela falou aqui no altar. Está ali um monte de preso. Eu ainda não fui. E eu já disse para minha esposa: eu quero ir lá orar. Por quê? Jesus está dizendo: visitai os presos, orai por eles, porque eu e tu, nós estávamos presos na mão do Satanás, e eu te libertei. Ore também por eles. Eles são nossos irmãos. São nossos irmãos.
Não me interessa se ele matou, se ele roubou, se ele é isso e aquilo. A nossa obrigação é orar por eles. Já pensou o tamanho do meu pecado? Se você soubesse do meu pecado, você não queria nem que eu estivesse aqui. E Jesus olhou para o meu pecado? Não. Ele olhou para que a mesma possibilidade de mudança servia a ele. Não foi assim com o gadareno? Não foi assim que ele olhou para Pedro? Pedro ali dizendo que nunca tinha visto ele. E ele olhando. Ele podia ter dito ali, vai para o inferno. Não. Ele foi lá até assar peixe para o Pedro ir lá assar. Esse é o tamanho do amor de Deus por ti e por mim. Esse é o tamanho. Eu quero aqui agradecer a oportunidade. Eu acho que já passou do horário, não foi, pastor? Glória a Deus. Bom, mas, acima de tudo, meus irmãos, o que eu disse ontem, na quinta-feira para o pastor Anderson, eu digo aqui para vocês, porque ele chegou ali perto. Nós estávamos aqui dentro, parece que a irmã estava lá sentada também na quinta-feira ali na cadeira, né? E de repente, nós éramos parece uns 4 pessoas que estávamos aqui em oração. Também, né, irmão? E aí, de repente, entraram aquela multidão de jovens. Jesus, ele age pelo Espírito Santo, gente. Ele age pelo Espírito Santo. Entendeu? Ele age. Se você tiver um problema, igual eu passei esses 5 meses atrás, clamando a Deus, ele age. O Espírito Santo manda pessoas para lhe ajudar. Creia nisso, não duvide. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para a gente encerrar, por gentileza. Se você tiver algum problema na cabeça, no ombro, no braço, onde você tiver, se for a sua casa que você tiver um problema, você estenda a mão para lá, entendeu? Se for um filho, você pegue na sua mão, porque o filho é parte da gente, entendeu? Se for uma pessoa que estiver no hospital, se for parente seu, você põe a mão no seu coração e vamos orar. Deus maravilhoso e eterno, estamos aqui, Pai, reunidos, ouvindo a Tua palavra, te agradecendo pela Tua bondade e pela Tua misericórdia que tem com cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por ter nos libertado das mãos do inimigo, Pai. E nesse momento, Pai, algum irmão, alguma irmã que o Senhor conhece aqui nesta assembleia, junto conosco, que estiver necessitando, Pai, de uma cura, de uma libertação, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que o Senhor tem no Teu nome, no Espírito Santo, eu te clamo agora, Pai, dê a liberdade a essa pessoa que tanto precisa, Pai. Eu não sei onde ele está, como ele está, o que está acontecendo, Pai, mas a presença do Espírito Santo vá naquela pessoa, Pai, que precisa ser tocada, precisa ser liberta, Pai. Dê-nos a provisão da liberdade, Pai. Transforme essa pessoa, Pai, que o irmão e a irmã pede nesse momento, Pai. Conceda, Pai, e que no próximo encontro dentro desta igreja, ela possa vir aqui na frente dizer que o Espírito Santo, em Teu nome, Jesus, agiu, mudou e transformou, para que ela possa ver novamente que Jesus de Nazaré continua operando e operará por toda a eternidade. Assim eu confirmo em Teu nome, ó Jesus de Nazaré.